Pessoal, o governo continua na busca cada vez mais frenética de tentar, como seja, diminuir, mitigar as consequências possíveis do aumento do preço do petróleo. Houve uma série de negociações e agora sabe-se que parte dos governadores estariam dispostos a aceitar uma proposta do Planalto que implica subsídio à importação de diesel. Reportagem de Thaísa Medeiros. Segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária, 80% dos estados já sinalizaram positivamente pela adesão à medida. A equipe econômica disse não ser necessária uma unanimidade para a subvenção. A economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta, explica que o caminho até o consumidor é longo. O governo toma esse passo inicial para, mais uma vez, suavizar esses impactos. Não quer dizer que ele vai reduzir ou, de forma alguma, evitar que, em alguma magnitude, eles reverberem sobre a economia, mas a garantia de que esses processos cheguem integralmente até o consumidor final, ela não existe. A medida diz que o governo federal pagará 60 centavos por litro de diesel para garantir a entrada do combustível no país. Os estados, por outro lado, financiam outros 60 centavos. A princípio, o governo federal tinha considerado uma mudança no imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, mas os estados resistiam. O principal argumento contrário é que a redução seria capaz de gerar desequilíbrios fiscais nos caixas. O Planalto, visando frear o aumento, zerou o PIS e o COFINS no preço do diesel, além de já ter realizado uma subvenção, mas sem o auxílio dos estados. Outro fator que freia parcialmente a alta no diesel é a política da Petrobras de segurar o repasse dos preços internacionais para as bombas de combustível. Segundo o relatório da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, a ABICOM, a defasagem do diesel brasileiro é de 73%, ou R$ 2,65 por litro do combustível. Além do diesel, o governo teme o avanço nos preços para o gás de cozinha. Com isso, também monta uma proposta de subsídio ao GLP como uma resposta à escalada dos preços causada pela guerra no Oriente Médio. A medida ainda está em análise, mas seria temporária. Para partes do mercado, isso acende uma outra preocupação, a das contas públicas. Em fevereiro, o governo federal apresentou um déficit primário de 29,5 bilhões de reais, segundo o Banco Central. Junto disso, a dívida pública também cresceu, chegando a 79,2% no maior valor desde outubro de 2021. A cobrança de juros e o déficit constante nas contas públicas são os principais motivos para esse aumento no endividamento. Thaís, é uma situação complicada de fato. A gente separou em dois pedaços essa reportagem. Um pedaço dela lida com as subvenções, tem que haver algum tipo de reação, todo mundo está tentando algum tipo de reação e elas têm impacto naquilo que está registrado ao final da reportagem da Thaís, que é o impacto da dívida pública. 7 pontos percentuais aumentou desde que Lula assumiu. E aí, como é que sai disso? William, lá em 2023 a expectativa era até pior, né? No final as contas acabaram vindo melhores do que o imaginado. O governo federal vai arrecadar bastante por causa do aumento do petróleo, por dois motivos. Primeiro, porque a Petrobras vai pagar mais dividendo, mais royalties e vai arrecadar mais imposto naturalmente. E ainda tem o imposto sobre exportação de petróleo. Então, além da via natural que já receberia, criou também mais um imposto. Então, esse é o momento, ele tem que usar esse dinheiro, é o momento de fazer a política pública e aplicar isso exatamente na fonte do problema, né, que é o aumento do preço do petróleo. A subvenção foi muito mais bem recebida pelos governadores e pode ser uma conta dividida, aliás, uma conta mais barata do que aquela do ICMS que o governo gostaria de ter feito primeiro. Então, fiscalmente... Essa para os governadores era inaceitável. Era inaceitável. Fiscalmente, vale mais a pena fazer a subvenção, tanto para o governo federal quanto para os estados, né? E assim, eu falo sempre isso. Mais vale a pena do que a renúncia fiscal. Do que a renúncia fiscal, okay. Exatamente, né? Até porque o governo federal, em especial, os estados não vão ter aumento de arrecadação, mas o governo federal terá, e não é, a não ser aqueles produtores, mas são poucos.
o governo federal terá. Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto é, e aí eu vou trazer mais um elemento aqui para a conversa, é que além dessa angústia com o preço dos combustíveis, que ainda não chegou no Brasil, porque a Petrobras não repassa, mas vai chegar em algum momento, assim a gente espera, um mínimo de normalidade, o governo está muito preocupado com o endividamento das famílias, está pedindo solução rápida e aí sim tem dinheiro do Tesouro Nacional, obrigatoriamente vai ter que colocar. Então, e é por isso que o equilíbrio fiscal ele é exigido para, na hora que precisar fazer uma política pública que faça sentido, essa, por exemplo, da subvenção, não colocar em risco as contas. Agora, do jeito que as contas estão e ainda querer tomar medida eleitoreira, aí fragiliza mesmo. Encontraram essa chave de ouro de como tratar a questão do endividamento das famílias, Daniel? Mais ou menos, William. Sabe que na semana passada o presidente Lula reuniu seus principais ministros ali, principalmente aqueles do Palácio do Planalto, e foi uma grande discussão ali em que ele queria entender e pedir a opinião dos ministros sobre o seguinte ponto. Por que aumentou a isenção para imposto de renda para trabalhador que ganha até R$5.000? Por que tem luz do povo, gás do povo, expansão de benefícios sociais, aumento dos limites do Minha Casa Minha Vida e tudo isso não rebate em popularidade? Avaliação praticamente consensual ali em resposta à provocação de Lula. As pessoas estão mais endividadas e tem muito dinheiro escoando para as bets. Então, no final do mês, continua faltando dinheiro do mesmo jeito que faltava antes. As pessoas estão tão endividadas ou mais endividadas hoje do que antes do desenrola em 2023. O problema continua igual. O governo quer mexer nos juros do crédito consignado privado e nos juros do rotativo. O que é um problema ali que está chegando e vai aumentar cada vez mais nos combustíveis? A gente está falando de gasolina e de diesel, mas amanhã, dia 1º, é a data mensal em que a Petrobras aplica reajustes para o querosene de aviação. O que está se falando é de um reajuste de 54%. Isso vai bater em preço de passagem. O governo está para soltar uma medida provisória tentando segurar reajuste de energia elétrica com empréstimo às distribuidoras, R$7 bilhões. Então, tudo isso vai aumentando os jeitinhos que são necessários ou que o governo está estudando para empurrar o problema mais para frente. Guarda semelhanças com os jeitinhos dados em 2014 e que resultaram num realismo tarifário a partir de 2015. Esse ponto, desculpa, Caio, eu só vou complementar aqui. A gente começou com combustível, passou para o endividamento das famílias, o Daniel traz querosene de aviação e traz conta de energia elétrica, né? Mesmo que haja uma folga em função da arrecadação com petróleo, estruturalmente o governo não pode sair, não poderia, não deveria sair fazendo o que ele quer fazer. Segurar o preço de energia elétrica é repetir essa condição criada pela Dilma Rousseff e que depois vira estelionato eleitoral. Foi o que aconteceu em 2014, porque ela segurou a conta de luz em 2014 e em 2015 a conta veio 60%, 70% de aumento. Então, é uma atitude extremamente arriscada do governo, não só fiscalmente. Caio, puseram a culpa no Sidônio. Sim, e no Trump. Bom, o Trump tudo bem, né? O Trump está lá longe. Sim. Agora, o Sidônio é provavelmente, assim, a impressão que a gente tem, todo dia a gente lê a agenda do presidente da República, a gente tem a sensação, eu não quero falar mal de nenhum ministro, não, mas o Sidônio parece ser o que mais trabalha. Na verdade, essa reunião de hoje, coitado, né? eu já falei outras vezes aqui, eu gosto muito de cobrir reunião ministerial, porque a reunião ministerial, as partes que não são públicas, e hoje eu me dediquei a ir falar com ministros, o que o presidente falou, quais ministros falaram, o que foi dito, ela indica rumos do governo, isso para qualquer governo, desde que eu comecei a cobrir governos, na minha vida profissional. E hoje, especificamente, três pessoas falaram nessa reunião, que foi uma reunião longa, além do presidente Lula, o Rui Costa e o Sidônio. O Rui Costa apresentou o balanço do governo
E cobrou o Sidônio de não ter uma comunicação em público. Em público. Isso, em público, do que eles consideram que é um governo que entrega muito, que faz muito, e essas dúvidas todas. O presidente Lula, essa questão do endividamento muito presente. E o Trump, eu estou batendo na tecla do Trump porque eu já noto, já de umas semanas para cá, claro que a guerra já tem um mês, o impacto econômico dela, mas sim, o PT e o Lula vão levar a responsabilidade que eles atribuem ao Trump no preço da bomba, no preço do combustível, no preço do fertilizante, no preço dos alimentos. De fato, eles vão levar. E o presidente Lula hoje se dedicou boa parte no discurso fechado, segundo os ministros me relataram, a atribuir a culpa ao Trump. Tanto do ponto de vista econômico, do aumento inflacionário que pode afetar a reeleição do Lula, quanto do ponto de vista político, né? Apontando ali uma ameaça de novo à democracia, à soberania brasileira, caso o Flávio Bolsonaro ganhe aqui, ou mesmo Caiado, que assinou um acordo de terras raras com ele. Então, tanto do ponto de vista político quanto econômico, o Trump começa a aparecer nas falas dos petistas, do governo, dos ministros e do próprio presidente Lula. O Sidônio acha que isso aí cola, Daniel? William, o Sidônio, para começo de conversa, é curioso que tem uma disputa interna ali, né? O Rui Costa, que foi quem criticou abertamente o Sidônio na reunião de hoje, a turma do PT da Bahia tem o seu próprio queridinho na comunicação, que é o secretário de comunicação do PT. Então, essa turma, Rui Costa, Jacques Wagner, também não é chegada ao Sidônio, é ligada a outro grupo. Considerando agora, que o Sidônio vem da Bahia, hein? Pois é, para você ver que a Bahia tem vários grupos, né? Agora, o problema, eu cito muito, William, uma entrevista que o João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara nos anos 2000, depois acabou se afastando da política porque foi condenado no Mensalão, reverteu sua condenação posteriormente, é candidato agora a deputado, pré-candidato a deputado federal e quer voltar à Câmara dos Deputados, mas ele nos deu uma entrevista recentemente em que mostrava sua quase que indignação em que tudo que o governo fazia não colava na sociedade. Não colava porque era mal empacotado, o governo não conseguia se conectar com a população, fazia a leitura errada. Humildemente, William, acho que o João Paulo Cunha tem um ponto, mas ele só erra no erro de comunicação. O problema não é esse. O problema de tudo que ele acaba descrevendo é a dita fadiga de material. As pessoas já não identificam essas coisas interessantes e bacanas com o Lula, mas se apressam muito a identificar o negativo com o governo de ocasião, que aí não é um problema do Lula, é de qualquer governo de ocasião. Então, essa fadiga de material num terceiro mandato, talvez indo para o quarto, fica cada vez mais evidente. É isso. William, posso botar mais uma pimenta aí nessa nossa conversa? Arroz, carne, leite, frango, carne bovina, frango, ovo, tudo aumentando de preço. A maior surpresa negativa... 30% o ovo, né? O ovo, 30%. O leite, 2 dígitos também. Arroz, a mesma coisa. A maior surpresa negativa no IPCA de fevereiro, as duas maiores, passagem aérea, nem tinha esse querosene aí que não chegou ainda. Imagina, eles venderam passagem lá para trás e vão encher o tanque com 50% agora. Exato. Então, assim, ainda não entrou querosene, já assustou. E alimentação a domicílio, que no ano passado e no ano retrasado, especialmente nos últimos 2 anos, a inflação da alimentação a domicílio foi 2 pontos abaixo da inflação geral. Então, ainda tem a inflação que ainda nem sentiu os efeitos. Aqui são problemas de safra, de alguns problemas de escoamento, o preço internacional que já subiu um pouco. Então, assim, calma, que ainda vai apimentar mais esse prato. E aí, qual vai ser a estratégia? Porque a sensação que a gente tem que boa parte das medidas tomadas até aqui esforços para conseguir algum tipo de vantagem política eleitoral não vieram através dessas medidas, as vantagens que se esperava. E agora? Bom, William, a receita é de sempre, a do PT. Pacote de bondades,
subsídios, tem um cálculo aí, se não me engano, acho que da Eurásia, de 88 bilhões de programas, tarifa zero, tarifa de energia, tarifa social. É a receita que fez o PT ganhar em 2006, 2010, 2014, 2022. Esse é o mesmo receituário, só que o país está outro. Acho que além da questão econômica, o impacto da guerra nos preços, tem o caso Master também, que para mim ele paira acima, e a forma como a crise do Supremo cola no Palácio do Planalto acaba sendo uma dificuldade também para eles conseguirem sair dessa. Não está numa situação confortável o governo e a campanha à reeleição do Lula hoje. Pode ser que mude, mas hoje a situação é desconfortável.